Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um esquema de falsificação de perfumes e cosméticos foi descoberto na Grande São Paulo. Os criminosos usavam embalagens de marcas famosas. O setor teve um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais por causa da pirataria no ano passado. A fábrica clandestina funcionava neste galpão em Itapevi, na Grande São Paulo. No local, havia máquinas e produtos químicos utilizados na produção de perfumes falsificados. Também foram encontradas centenas de embalagens com os nomes e os logotipos de marcas famosas. Mais de 2.000 perfumes e cosméticos já estavam prontos para comercialização. Segundo a polícia, os produtos falsificados eram vendidos em centros de comércio popular e pela internet. 7 pessoas que trabalhavam no local foram levadas para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberadas. Os 2 homens que seriam os donos da fábrica não foram localizados. Desde o início do ano, mais de R$1,5 milhão de reais em perfumes falsificados foram apreendidos apenas nesta delegacia especializada no combate à pirataria. Se não houvesse uma grande procura por esse produto ilícito, então nós não teríamos uma comercialização expressiva desse tipo de produto. O criminoso, então, ele acaba se favorecendo disso e com esse dado ele acaba produzindo em grande escala e achando isso como um nicho de comercialização a fim dele ganhar um dinheiro. Só no ano passado, os setores de perfumaria e higiene e cosméticos tiveram um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais com a venda de produtos clandestinos. Esse tipo de crime tem crescido de forma alarmante nos últimos anos, principalmente na internet. Para a diretora da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, além de prejuízos econômicos com a sonegação de impostos, os produtos piratas são perigosos para a saúde. Então você pega produtos que não têm a qualidade, certificação, que podem conter, inclusive, metais pesados dentro da sua formulação, e de repente ela se utiliza do produto na confiança de que está tudo ok e tem alguma inflamação, infecção, irritação, assadura e numa proporção muito grande, né? Veja agora outros destaques do dia. No Rio de Janeiro, pesquisadores encontram cocaína em tubarões pescados no mar. O trabalho de inteligência da Polícia Rodoviária para descobrir as rotas usadas por traficantes de drogas. Vice-presidente dos Estados Unidos sobe o tom contra Donald Trump no primeiro comício de campanha. Diretora do Serviço Secreto Americano renuncia 10 dias após o atentado. E a recuperação do cavalo Caramelo, que virou símbolo das enchentes no Rio Grande do Sul. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. A inteligência da Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado para mapear as principais rotas utilizadas pelo crime organizado para transportar drogas. O entorpecente vem escondido em cargas e carros e, em muitos casos, em vez de traficantes, motoristas que não são envolvidos com o crime são presos. 351 tabletes de maconha escondidos na caçamba de uma picape com placa clonada. A droga havia saído de Mato Grosso do Sul e seria entregue em Minas Gerais. O motorista de 24 anos foi preso. Nos primeiros 6 meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 400 toneladas de maconha em todo o país, um aumento de 72% em relação ao mesmo período do ano anterior. É pelas estradas que o crime organizado transporta boa parte dos entorpecentes. Os trajetos mudam o tempo todo para despistar a polícia, mas a origem e os destinos são bastante conhecidos. A maconha vem do Paraguai e entra no país principalmente pelos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Os principais destinos são grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Já a cocaína sai de países como Peru, Bolívia e Colômbia e passa com mais frequência pelos estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Além de abastecerem os centros urbanos, os traficantes também enviam a droga para a Europa. Por isso, os principais destinos da cocaína são os portos e aeroportos.
A enorme extensão territorial do Brasil dá ao crime organizado a possibilidade de traçar diferentes rotas para tentar fazer a carga chegar ao destino. Mas uma coisa é certa, em algum momento a droga transportada vai ter que passar por uma rodovia federal. O grande desafio dos agentes da PRF é descobrir quando e de que forma para fazer a abordagem. São pessoas que estão passando por dificuldades financeiras das mais diversas formas. Dificilmente nós interceptamos os grandes traficantes nas rodovias. Eles ficam nos bastidores desse complexo estrutural do crime organizado. Enquanto o crime organizado tenta driblar as operações policiais nas estradas, o combate ao tráfico de drogas ganha força com um trabalho de inteligência e parceria entre as polícias. Compartilhamento em tempo real de informações para que neste processo de evolução do crime organizado, a fiscalização também possa evoluir. Uma análise feita em tubarões pescados na costa do Rio de Janeiro detectou a presença de cocaína nos músculos e no fígado desses animais. Para os pesquisadores, a droga vem principalmente do esgoto sanitário despejado no mar. A pesquisa foi feita na região do Recreio dos Bandeirantes. O objetivo era avaliar os impactos da interferência humana sobre a vida marinha, como já acontece com vírus e bactérias presentes no esgoto doméstico lançado ao mar. 13 tubarões da espécie conhecida como tubarão do bico fino ou cação-frango, típica da costa carioca, foram analisados. Em todos foi detectada a contaminação por cocaína. Os resultados revelaram que 92% dos tubarões analisados apresentaram um entorpecente nos músculos e 23% tinham a substância no fígado. A presença da droga no organismo dos tubarões pode estar ligada ao grande consumo de cocaína no Rio de Janeiro e à urina dos usuários despejada na rede de esgoto que é lançado ao mar. Ela veio basicamente do usuário, que metaboliza, e elimina, e também através dos refins, dos laboratórios que vão adentrar no ambiente aquático. Para os pesquisadores, o descarte durante o tráfico de cocaína em grandes embarcações para fugir da fiscalização também pode ter contribuído para o resultado. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, responsável pelo estudo, essa foi a primeira vez no mundo que pesquisadores detectam a presença de cocaína no organismo de tubarões. A próxima etapa da pesquisa será avaliar os impactos na vida dos animais marinhos e se há riscos para a saúde humana. Isso pode estar alterando a biodiversidade marinha, de forma geral, e o ecossistema como um todo. O presidente da Colômbia sancionou uma lei que proíbe as touradas no país. Segundo Gustavo Petro, a medida vai ser adotada gradualmente até 2027. As praças onde acontecem as touradas vão ser transformadas em espaços culturais e esportivos. E o governo promete criar alternativas de emprego para quem trabalha com a atividade. Agora, apenas 7 países permitem as touradas: Espanha, França, Portugal, México, Venezuela, Equador e Peru. Nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris participou hoje do primeiro comício desde que conseguiu o número mínimo de votos para ser a candidata do Partido Democrata na eleição presidencial. É a primeira viagem de campanha de Kamala Harris a um estado-chave que não tem preferência por um partido. Falando para eleitores em Milwaukee, a vice-presidente lembrou que o caminho para a Casa Branca passa por Wisconsin. O estado foi crucial para a vitória de Joe Biden na última eleição. Kamala disse que os próximos 100 dias até a eleição serão de muito trabalho. A vice-presidente voltou a atacar Donald Trump no comício desta terça e desafiou o republicano a comparar o histórico de cada um. Trump foi rápido, disse à imprensa americana estar absolutamente preparado para debater com a democrata. Kamala Harris afirmou no comício que só ficou sabendo hoje de manhã que em menos de 2 dias de campanha já tinha conquistado o número mínimo de delegados para concorrer nas eleições presidenciais. Mais cedo, os líderes democratas na Câmara e no Senado se juntaram a grandes nomes do partido e anunciaram apoio à vice-presidente.
Enquanto isso, Joe Biden retomou hoje as atividades de presidente. Ele foi liberado pelos médicos depois de se curar da Covid-19. No caminho para a Casa Branca, o democrata disse que está bem. A expectativa é que Biden faça um discurso à nação nesta quarta sobre a desistência da corrida eleitoral. A campanha de Donald Trump apresentou uma queixa agora há pouco à Comissão Eleitoral Federal contra Joe Biden e Kamala Harris. Os republicanos acusam os democratas de transferência ilegal de fundos. Segundo a equipe de Trump, Kamala não pode ter acesso ao equivalente a mais de 500 milhões de reais em doações que foram feitas à campanha de Biden. Os democratas afirmam que a acusação é infundada. E a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos renunciou hoje ao cargo depois de ser responsabilizada pelas falhas que permitiram o atentado contra Donald Trump. Kimberly Tirol deixa o comando da agência um dia depois de prestar depoimento numa audiência na Câmara dos Deputados. A ex-diretora foi criticada por falhar em impedir que um atirador atingisse o republicano há 10 dias na Pensilvânia. O sucessor no cargo ainda não foi indicado. Em meio a um clima de tensão, os venezuelanos vão às urnas neste domingo. Veja na reportagem dos enviados especiais a Caracas, Raul Dias Filho e Hugo Costa. 10 candidatos concorrem ao cargo de presidente para um mandato de 6 anos. O principal opositor de Nicolás Maduro é Edmundo González Urrutia. O ex-diplomata foi escolhido pela coalizão da oposição depois que a líder, Maria Corina Machado, e a candidata indicada por ela, Corina Iores, foram impedidas de concorrer às eleições. Na pesquisa mais recente, Urrutia aparece com 59% dos votos, contra 24,6% de Maduro, que contesta esses números. Segundo o atual presidente, outros institutos apontam uma vitória do governo. Nicolás Maduro tenta o 3º mandato consecutivo, mas esta é a primeira vez, desde que assumiu o poder, que ele enfrenta um risco real de ser derrotado se houver um amplo comparecimento às urnas. Há mais de 17 milhões de venezuelanos aptos a votar, num país onde o voto não é obrigatório. As últimas pesquisas indicam que 70% dos eleitores pretendem comparecer a uma sessão eleitoral no domingo. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, todas as urnas já passaram por auditoria. A comunidade internacional apela por eleições livres e transparentes, já que o regime foi acusado de fraude eleitoral no passado. Na Venezuela, a eleição é decidida em apenas um turno. Ganha quem tiver o maior número de votos. A corrida eleitoral acontece em meio a muita tensão. No último sábado, a polícia venezuelana tentou apreender o veículo usado por Corina Machado durante um evento de campanha. E na semana passada, Maduro chegou a dizer que haveria um banho de sangue no país caso ele não vencesse as eleições. É em meio a este clima de incerteza e tensão que a Venezuela se prepara para a eleição que pode mudar a história do país. O primeiro-ministro de Israel disse que um acordo para a libertação de reféns na faixa de Gaza está próximo. Benjamin Netanyahu cumpre a agenda nos Estados Unidos e conversou hoje com familiares dos sequestrados pelos terroristas do Hamas. Um forte esquema de segurança foi montado na capital americana para a visita. Benjamin Netanyahu se encontrou com reféns libertados e também com familiares de pessoas que ainda são mantidas em poder dos terroristas. O primeiro-ministro disse que tem pressionado o Hamas e afirmou que houve uma evolução no acordo para a libertação das vítimas. Em busca de apoio na guerra contra o Hamas, Netanyahu discursa amanhã no Congresso americano. A reunião, que teria hoje com o presidente americano Joe Biden, foi remarcada para quinta-feira. O encontro foi adiado por causa do diagnóstico de Covid-19 de Biden. Na sexta, o ex-presidente Donald Trump vai receber o premier israelense na Flórida. Durante a viagem, Netanyahu também deve se reunir com a vice Kamala Harris.
Na faixa de Gaza, operações terrestres e aéreas voltaram a se concentrar na região de Khan Yunis, no sul do território. Mais de 50 estruturas usadas por terroristas, como túneis, depósitos de armas e postos de observação, foram destruídos nos últimos dias. Na China, 14 grupos palestinos, incluindo o Hamas e o rival Fatah, assinaram um acordo de reconciliação que encerra 17 anos de disputa. Todos concordaram em formar um governo conjunto após a guerra na faixa de Gaza. Numa rede social, o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou que o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, abraça os assassinos e estupradores do Hamas e que a segurança de Israel permanecerá somente nas mãos de Israel. A seguir, Polícia Federal faz operação para combater esquema de venda de combustíveis adulterados em São Paulo. E veja também, tempo seco faz aumentar casos de doenças respiratórias. 2 meses depois de ser resgatado da enchente no Rio Grande do Sul, você vai ver como está o cavalo caramelo. Mato Grosso do Sul está em estado de alerta para baixa umidade do ar. A falta de chuva na região centro-oeste do país exige cuidados especiais com a saúde, principalmente com o aumento dos casos de doenças respiratórias. Nesta farmácia, a venda de colírio e soro fisiológico aumentou cerca de 40%. A procura por aparelhos de inalação também disparou por causa do tempo seco. Muita gente vem reclamando de nariz sangrando ou nariz escorrendo, entupido, tosse seca, às vezes acompanhada também de secreção. Alguns apresentam febre, outros sintomas de desidratação, como irritação nos olhos, também são bem comuns. Campo Grande não registra uma quantidade significativa de chuva há 2 meses, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A falta de chuva na região centro-oeste deixou Mato Grosso do Sul em situação de alerta para a umidade do ar. A média registrada no estado nos últimos dias ficou entre 20% e 30%. A baixa umidade faz com que os casos de doenças respiratórias cresçam. A hidratação é um importante aliado para combater os efeitos da secura. A gente tem que lembrar sempre que água é vida, então a gente tem que beber bastante água. Existe aquele apelo de se hidratar muito no verão. No verão toma bastante água, isso é importante, mas no inverno também é importante. Especialistas recomendam não praticar atividades físicas nos horários mais quentes, entre 10 da manhã e 4 da tarde. A parte da manhã porque estava um pouquinho mais fresco, senão a parte da noite. Menina, tem que tomar muita água para hidratar o corpo, comer bastante banana e comer bastante carboidrato antes de pedalar. Hora da previsão do tempo. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa secura ainda vai longe? Vai sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. A intensa massa de ar seco persiste sobre grande parte do Brasil e favorece o resfriamento da superfície, que, por sua vez, perde calor muito rápido durante noites de céu limpo. Nesta quarta-feira, algumas cidades podem amanhecer com geada. Campos do Jordão, em São Paulo, e Monte Verde, em Minas Gerais, podem registrar 4 graus logo cedo. E a cidade mineira Maria da Fé lidera o ranking do frio, com apenas 1 grau. À tarde, o sol não esquenta muito e as máximas ficam em torno dos 20, 21 graus. Mais cedo, Cris e Celso, municípios da região norte do litoral do Nordeste chegaram a registrar chuva. Mas neste momento, pouca nebulosidade é observada no país. Pelas imagens de satélite, as nuvens carregadas estão sobre o oceano. Amanhã, uma nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul, mas o bloqueio atmosférico a desvia para o mar. A chuva deve ser passageira no interior do estado. Hoje, a capital paulista teve a tarde mais seca dos últimos 3 anos. E nesta quarta-feira, em toda a área vermelha do mapa, os índices podem atingir valores inferiores a 20%, podendo chegar aos 12%, prejudiciais à saúde humana e favoráveis às queimadas. No giro de temperaturas, Porto Alegre e São Paulo devem registrar até 25 graus à tarde. Em Brasília, 27.
Em João Pessoa, 28 e até 35 em Manaus. Momento de interatividade, hora do Tempo Delivery. A primeira participação é da Cleide, de Campinápolis, Mato Grosso. Bem-vinda, Cleide! A quarta e a quinta serão ensolaradas e secas. À tarde faz até 31 graus. Na sexta, os termômetros marcam até 32. Agora é a vez do João. Ele está de olho na previsão do tempo para Natal, Rio Grande do Norte. Oi, João, boa noite. O restinho da semana será com chuva a qualquer hora. O sol aparece em alguns momentos e a temperatura sobe à tarde. A sensação será de tempo abafado, com temperaturas entre os 28 e os 30 graus. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Pelas redes sociais, poste uma mensagem com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, em visita ao interior de São Paulo, o presidente Lula anuncia investimentos em universidade. Ação que tenta sufocar organizações criminosas que agem em comunidades cariocas entra no 9º dia. Família de Goiás tenta contato com o brasileiro preso há 2 semanas depois de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A Polícia Federal e o Ministério Público fizeram uma operação de combate à corrupção na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e no Instituto de Pesos e Medidas. Um auditor fiscal é suspeito de favorecer organizações criminosas que atuam na venda de combustíveis adulterados. 8 funcionários do IPEM também são investigados. Na casa de um dos servidores públicos, a Polícia Federal apreendeu dinheiro, joias e relógios. Os investigadores acreditam que tudo foi conseguido com a venda ilegal de combustíveis adulterados. Os policiais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e em Sergipe. Entre os alvos da operação da Polícia Federal e do Ministério Público está um auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, suspeito de participar do esquema de corrupção. Pelo menos 8 servidores do IPEM foram afastados e R$500 milhão bloqueado das contas bancárias. Segundo as investigações, o grupo adulterava combustíveis com metanol, produto tóxico proibido por lei. Em nota, a Secretaria da Fazenda do Estado disse que colabora com as investigações e o IPEM informou que não tolera condutas inadequadas. A ação de hoje é um desdobramento de uma operação feita em fevereiro, quando a Polícia Federal identificou 3 organizações criminosas que adulteravam e vendiam combustíveis com metanol. O esquema seria mais uma fonte de renda das organizações criminosas. De acordo com o Ministério da Justiça, em todo o país já foram identificados pelo menos 910 postos de combustíveis ligados a facções criminosas que conseguem lucros milionários com lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação de impostos. Isso é muito ruim para a concorrência leal. Aqueles que pagam impostos não conseguem ter uma concorrência sadia, porque a diferença de preço entre aqueles que sonegam e fazem adulteração de combustíveis é muito grande em relação àqueles que fazem tudo certo. No Rio de Janeiro, uma operação em 16 comunidades tenta tirar das mãos dos criminosos o controle da prestação de serviços. Traficantes tentaram impedir a entrada da polícia na região. Barricadas em chamas e blindados nas ruas. Amanhã foi de tensão na Vila Aliança, zona oeste do Rio. O objetivo da polícia era desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes bancárias. Durante a ação, os agentes prenderam um homem foragido da justiça, condenado por homicídio qualificado. Ainda na Zona Oeste, as forças de segurança entraram no 9º dia de uma ação que não tem prazo para terminar. O foco é combater o braço financeiro do crime organizado, que ameaça moradores e comerciantes. E o desafio é garantir que empresas e concessionárias retomem os serviços explorados por traficantes e milicianos. O policiamento ostensivo está em 16 comunidades da região. Mais de 100 pessoas foram presas. A Força-Tarefa de Segurança também mirou no transporte alternativo comandado pelos criminosos e interditou um ferro velho e terrenos que poluíam o meio ambiente com descarte irregular de lixo.
Os agentes apreenderam roupas que pirateavam grifes famosas e eram vendidas nas comunidades. Até cigarros eletrônicos e alimentos com prazo de validade vencido eram comercializados. Na droga, o universo é muito pequeno de consumidor. Agora, esse serviço, basicamente toda a comunidade consome. Água, luz, pão, gelo, internet, telefone celular. E, de alguma forma, esse traficante, esse miliciano acaba explorando e tendo retorno financeiro com isso. E na zona norte do Rio de Janeiro, 2 agentes da Força Nacional ficaram feridos após entrarem, por engano, na comunidade de Vigário Geral. A viatura foi atingida durante uma troca de tiros com os traficantes. A equipe precisou ser resgatada por um blindado da Polícia Rodoviária Federal. Um dos agentes da Força Nacional foi baleado e está internado no hospital sem risco de morte. O outro policial teve ferimentos leves e já recebeu alta. A família de um pedreiro está há 2 semanas sem notícias dele. O homem foi preso por cruzar ilegalmente a fronteira nos Estados Unidos com a ajuda de coiotes. Ele foi levado para um manicômio judicial depois de ter um surto na cadeia. Douglas Cândido de Sá, de 28 anos, tinha o sonho de tentar a vida nos Estados Unidos. Então, melhoria de vida, né? Então, melhoria, dar um futuro melhor para nós. Trabalhar lá. Ele embarcou para a Colômbia no dia 23 de junho para fazer a travessia clandestina com a ajuda de coiotes, criminosos que são contratados para facilitar a entrada ilegal de imigrantes nos países. Ele andou já uns 3 quilômetros. No dia 7 de julho, Douglas conseguiu pular o muro da fronteira americana e no mesmo dia se entregou à polícia. Estou preso. Após ser detido, a família não teve mais contato com Douglas. A última notícia veio das pessoas que estavam no mesmo grupo de imigrantes que tentava entrar nos Estados Unidos. O brasileiro estaria com pneumonia, teve um surto na prisão e foi levado para uma instituição psiquiátrica. Douglas está sob custódia de um manicômio judicial na Califórnia, sem contato com a família, há 15 dias. Um levantamento feito pelo Jornal da Record, junto ao Departamento de Imigração dos Estados Unidos, mostra que 281 brasileiros foram presos só este ano por imigração ilegal. A Assessoria de Assuntos Internacionais de Goiás está em contato com a família de Douglas, em Itaberaí, no interior do estado. O Ministério das Relações Exteriores não retornou nossos contatos. Eu quero entrar em contato com ele. Eu tenho que saber dele, eu tenho que falar com ele, eu tenho que saber como que ele tá, se ele tá bem, se ele não tá. O presidente Lula esteve hoje no interior de São Paulo, onde anunciou investimentos na Universidade de São Carlos. O presidente estava acompanhado dos ministros da Educação, Camilo Santana, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Secretaria de Comunicação, Laércio Portela. O presidente aprovou o repasse de quase 80 milhões de reais para a Universidade Federal de São Carlos. Mais da metade deste recurso vai ser destinada à expansão do campus Lagoa do Sino, no município de Iburi, interior de São Paulo. O investimento será destinado à produção de energia solar da faculdade e ao desenvolvimento de novas pesquisas. Também estava presente o empresário e escritor Raduan Nassar, que em 2014 doou a fazenda onde hoje funciona o campus da universidade. Raduan foi homenageado pelos alunos. O campus Lagoa do Sino funciona hoje como um grande laboratório de agronomia a céu aberto da Universidade Federal de São Carlos. A área de mais de 600 hectares foi doada há 10 anos e hoje desenvolve estudos na área da agricultura familiar, produtos orgânicos e segurança alimentar. Atualmente, o campus tem 5 cursos de graduação e 1 de pós-graduação. Cerca de 1.000 estudantes já se formaram aqui. País importante não é aquele que só exporta soja, milho e minério de ferro. É aquele que exporta inteligência, aquele que exporta conhecimento, aquele que exporta gente para produzir coisa de valor agregado. O governo de São Paulo finalizou a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. A redução da tarifa, uma das promessas do novo modelo, deve entrar totalmente em vigor dentro de um mês. A cerimônia de conclusão do processo de privatização da Sabesp foi na sede da Bolsa de Valores, no centro de São Paulo.
O governo paulista, que tinha mais da metade das ações, vendeu 32% da participação na empresa por quase 15 bilhões de reais e ficou com 18,3%, o que ainda deixa o governo como acionista majoritário e com poder de veto na administração. 15% foram adquiridos pelo Fundo de Investimentos Equatorial, que se torna o segundo maior acionista. A cena do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, batendo o martelo, foi substituída por uma chuva de papel picado. O contrato de concessão entrou em vigor nesta terça-feira. A promessa do governo de São Paulo é de que uma nova tarifa, mais barata, já passe a valer integralmente em um mês. A tarifa vulnerável, que atende quem está no CadÚnico do governo federal, e a tarifa social, para quem tem renda familiar de até meio salário mínimo, devem ter redução de 10%. As contas residenciais devem ter redução de 1%. O governo do estado pretende investir entre 10 e 11 bilhões de reais no ano que vem na empresa. O novo contrato de concessão estabelece a meta de atender 99% da população com água potável e pelo menos 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2029. O aumento da disponibilidade hídrica, nós queremos a balneabilidade das praias na Baixada Santista, a gente quer despoluir o Tietê, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com uma maior resiliência. Então, alcançar as pessoas é fundamental, é pacífico. O movimento de passageiros cresceu nos aeroportos do Brasil. Foram mais de 56 milhões no primeiro semestre desse ano. E o maior aumento foi registrado entre os voos internacionais. A Sônia, que deixou de viajar na pandemia, hoje vai para João Pessoa, na Paraíba. Dei uma parada na época da pandemia, porque ninguém podia viajar mesmo, né? E agora a gente está retomando as viagens e indo, né, rever os amigos nos lugares onde a gente gosta mais. Segundo o ANAC, entre janeiro e junho deste ano, mais de 56 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos brasileiros, 4,4% a mais do que nos 6 primeiros meses de 2023. Desse total, mais de 44 milhões viajaram aqui mesmo no Brasil, um aumento de 0,8% em relação ao ano passado. O crescimento foi maior entre os voos internacionais. 11 milhões e 900 mil pessoas viajaram para outros países, número 20,2% maior do que o registrado em 2023. 5 aeroportos foram responsáveis pela circulação de 50 milhões de passageiros. Guarulhos, em São Paulo, Congonhas, também em São Paulo, Brasília, no Distrito Federal, Galeão, no Rio de Janeiro e Campinas, também em São Paulo. Nesta quarta-feira, o governo federal vai lançar a primeira fase do programa Voa Brasil. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, publicou em uma rede social que este é o primeiro programa de inclusão social do transporte aéreo brasileiro, que vai oferecer passagens por até R$ 200 o trecho para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. De acordo com o governo, o programa pode beneficiar 23 milhões de pessoas. Veja a seguir. Operação policial prende integrante de facção criminosa ligada ao Comando Vermelho, no Paraná. Rebeca Andrade, a grande promessa de ouro nas Olimpíadas de Paris e a inspiração para novas ginastas brasileiras. Policiais de mais de 40 países, incluindo o Brasil, reforçam a segurança nos Jogos de Paris. A cidade deve receber mais de 15 milhões de turistas. A polícia de Minas Gerais prendeu no Paraná um homem suspeito de comandar a lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho. A justiça mandou bloquear 600 milhões de reais da quadrilha. A lancha avaliada em R$ 1 milhão foi apreendida em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ela pertencia a integrantes mineiros da facção criminosa. A Polícia Civil também pediu e a Justiça acatou o sequestro de carros e imóveis avaliados em pelo menos R$ 7 milhões.
além do bloqueio de contas bancárias que juntas somam 600 milhões de reais. Toda essa movimentação financeira identificada, ela também é realizada para compra, para comércio de drogas e armas de fogo. Na operação, os policiais prenderam Lucas Belchior, de 37 anos, apontado como responsável por lavar o dinheiro do tráfico. Lucas foi encontrado quando saía de casa. Segundo as investigações, ele administrava pelo menos 30 empresas ligadas ao crime organizado. Esta é a segunda fase da operação, que começou em 2022. Até agora, 16 pessoas foram presas. 3 investigados ainda estão foragidos. Entre eles, o homem apontado como chefe da organização em Minas Gerais. Douglas de Azevedo Carvalho, o Mancha, é um dos procurados. Os pais e a namorada dele foram presos na primeira fase da operação. Até agora, cerca de 40 pessoas foram indiciadas. As defesas de Lucas Belchior e de Douglas Carvalho não foram encontradas. No Rio de Janeiro, uma câmera de segurança registrou uma tentativa de assalto. Uma mulher teve o cabelo puxado com força pelo ladrão que queria levar o celular dela. A vítima está em frente à portaria de um prédio quando é abordada pelo assaltante, que quer roubar o celular dela. Ela resiste. Um morador sai do prédio e tenta ajudar a vítima. O criminoso corre, parece desistir do roubo, mas volta e ainda puxa o cabelo da mulher com força. A vítima teve ferimentos leves. O caso aconteceu ontem na zona norte do Rio. Agora a polícia tenta identificar o ladrão, que fugiu sem levar nada. Nos Estados Unidos, um policial foi acusado de matar uma mulher que ligou para o serviço de emergência para pedir ajuda. A câmera corporal mostra o momento em que os agentes chegam à casa de Sonia Massey, de 36 anos. A moradora havia denunciado um suposto invasor na casa dela em Springfield, no estado de Illinois. Os policiais fizeram uma busca e não encontraram ninguém. Durante a ocorrência, Sônia pegou uma panela com água fervendo. Os agentes mandaram ela soltar a panela. A moradora não obedeceu e acabou atingida por 3 tiros. Sean Grayson alegou legítima defesa e disse que a moradora ameaçou jogar a água da panela. Ele foi preso acusado de homicídio, agressão com arma de fogo e má conduta policial. A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réis Júlia Andrade Catermol Pimenta e Suiane Brechac. As duas são acusadas pelo homicídio do empresário Luiz Marcelo Ormandi, em maio desse ano. A vítima morreu depois de comer o doce envenenado oferecido por Júlia, sua namorada. Uma briga entre torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro deixou vários feridos em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a confusão, vários tiros foram disparados. A polícia tenta identificar os envolvidos. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça multou em quase 5 milhões de reais as empresas de telefonia por propaganda enganosa relacionada à tecnologia 5G. As operadoras teriam divulgado mensagens publicitárias sem informar com clareza as limitações da tecnologia no país. Em nota, as empresas disseram que não vão comentar o caso. O cavalo caramelo, você certamente se lembra bem dele, se tornou um dos símbolos de resistência das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele agora se recupera e bastante bem no Hospital Veterinário de Canoas. Cris, ele ganhou peso, está saudável, mas ainda segue sem um tutor. Um lugar espaçoso, com pasto à vontade e cercado de cuidados. Assim tem sido o recomeço para o cavalo caramelo. Ele veio para cá extremamente magro, fraco, né? E aqui a gente fez um trabalho eu sempre digo, de regime de engorda, né? Para restabelecer, foi hidratado, ele entrou em soro, né? O animal é muito dócil. Para os especialistas, esse comportamento colaborou para que ele tenha sobrevivido por 5 dias, se equilibrando no telhado de uma casa cercada pela enchente. Estamos aqui acompanhando o resgate do cavalo. As imagens do resgate ganharam o mundo e Caramelo virou um símbolo de resistência à tragédia. A recuperação do Caramelo é surpreendente.
2 meses após ser resgatado, ele já engordou 40 quilos. Aqui, ele recebeu todas as vacinas, fez exames médicos e foi microchipado. Assim como os gaúchos, o Caramelo viveu os piores dias da enchente. E agora, a história dele e do estado não é de tristeza, e sim de superação. 11 pessoas se apresentaram como tutores do animal, mas sem documentos e carteira de vacinação, nada foi comprovado. O cavalo não está para a adoção, já que ainda precisa de cuidados. Por isso, segue no Hospital Veterinário em Canoas, referência para animais de grande porte. Nos próximos meses, a Justiça deve decidir sobre a tutela do animal. O meu entendimento é que esse animal deva ficar com a universidade que o acolheu, tá? Esse animal ele não pode ser explorado de forma alguma, ele deverá receber alimentação, tratamento veterinário. A instituição que acolheu o Caramelo arca com todas as despesas do tratamento e os cuidadores têm a expectativa de que ele possa permanecer no local. Aqui seria um paraíso para ele, né? Cerca de 20 mil animais foram resgatados durante as enchentes. E para homenagear a história de resistência, já existe até uma proposta para a criação de uma estátua para o cavalo Caramelo. Darlan Romani, atleta do arremesso de peso e uma das maiores esperanças de medalha do Brasil, sofreu uma lesão e foi cortado das Olimpíadas de Paris. Há 3 dias do início dos Jogos, a segurança na capital francesa foi reforçada por policiais do mundo todo. Não é só no uniforme dos atletas que a bandeira do Brasil vai poder ser vista nas ruas de Paris. Policiais brasileiros também reforçam a segurança durante as Olimpíadas. São cerca de 1.800 agentes de mais de 40 países. Vai ficar para a história, porque nunca teve a participação de milhares de policiais envolvidos em atividades de inteligência, cooperação. Só na cerimônia de abertura, 45 mil policiais vão estar de plantão. Uma mega operação que vai contar com atiradores de elite e um sistema antidrones. Segundo as autoridades, não houve ameaça de ataque terrorista para a cerimônia de abertura, que acontecerá na sexta-feira no Rio Sena. Raquel Kochran e Isaquias Queiroz vão ser os porta-bandeiras do Brasil. Raquel é capitã do time feminino de rugby e vai disputar os Jogos em Paris depois de passar por um tratamento de câncer de mama. Já Isaquias Queiroz é canoísta, dono de 4 medalhas olímpicas. Hoje, a Confederação Brasileira de Atletismo anunciou que Darlan Romani, atleta do arremesso de peso, foi cortado das Olimpíadas por causa de uma hérnia de disco. Ele vai ter que passar por uma cirurgia. Na última edição dos Jogos Olímpicos em Tóquio, ele ficou na 4ª colocação. Paris deve receber mais de 15 milhões de turistas durante os Jogos, mesmo número de visitantes que a cidade francesa recebeu em todo o ano passado. E os brasileiros também estão por aqui e já compraram mais de 57 mil ingressos. Essa família de São Paulo conseguiu entradas para assistir 6 modalidades. Sonho do casal e principalmente dos 2 filhos. Eu gosto da Rebeca Andrade. Eu faço ginástica desde os 5 anos e eu adoro. Eu sempre quis ver ao vivo. Pois é dela que nós vamos falar agora. O Brasil, é claro, se prepara para torcer pela equipe de ginástica artística em Paris, com destaque especial para a Rebeca Andrade. A única brasileira a ganhar 2 medalhas numa mesma Olimpíada se tornou inspiração para toda uma geração de ginastas. O futuro e o presente juntos e um mesmo propósito. Essas ginastas de 9 a 17 anos treinam duro, de segunda a sábado, 4 horas por dia, para trilhar o mesmo caminho que levou Rebeca Andrade ao topo da ginástica internacional. Ela é muito potente e, assim, ela é muito precisa. Ela mudou a ginástica brasileira, né? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Rebeca foi a primeira ginasta do Brasil a conquistar 2 medalhas numa mesma edição olímpica. Em 2022, foi campeã mundial e, ano passado, vice-campeã.
Uma trajetória que a Mônica, primeira treinadora da Rebeca, acompanha desde o começo. Eu vi o biotipo dela, toda forte, aí eu fiz alguns testes. Então, naquele momento, eu já falei, nossa, aqui tem um talento, né? Peguei na mãozinha dela, pedi para ela pular no tablado, chamei a professora do meu lado e ainda falei para a professora, acho que caiu aqui uma futura Daiane dos Santos. A mãe da Rebeca reforça as características que a treinadora viu nela. E lembra que a filha já dava sinais de quem seria desde os 3 anos de idade. Ela pequenininha, ela tinha um porte, um músculo assim, corpinho de ginasta já. Ela fazia estrelinha, né? Ela gostava de correr. Então ela ia buscar pão com os irmãos, ela saía de casa até o bar onde ia buscar o pão, fazendo estrelinha. Então os vizinhos viam, ficavam encantados. O Júnior também treinou a Rebeca, na época em que a ginasta disputou o Pan-Americano Interclubes em Cuba em 2009 e venceu na categoria individual geral. Uma história de superações, de muita luta, muita resiliência. Foi uma experiência muito grande tanto para ela quanto para mim, né? No começo, não tinha dinheiro para condução, né? Então eu dava o dinheiro da minha condução para ela poder estar treinando, para o meu filho estar levando ela para os treinos. Rebeca tinha 10 anos quando venceu em Cuba, mesma idade da Giovana. Uma menina forte e determinada, ainda que, por enquanto, precise pegar leve nos treinos, enquanto se recupera de uma lesão. Eu gosto de treinar, é muito bom treinar e também não pode ficar parado, né? Tem competição, tem outras competições. Esse é o ginásio em Guarulhos, onde a Rebeca Andrade começou a jornada rumo ao ouro olímpico. Ela treinou aqui dos 5 aos 10 anos de idade para mais tarde fazer história. E hoje serve de inspiração para outras meninas que sonham com saltos ainda maiores. O sonho da Lavínia é chegar nas Olimpíadas e vencer. Aos 11 anos, ela faz parte da seleção paulista e não esconde a admiração. Ela traz muita inspiração, né? Porque a gente está treinando, aí a gente pensa, nossa, queria tanto ser igual a Rebeca, né? A torcida para a Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos na França está garantida por aqui. As provas da ginástica artística serão do dia 28 de julho a 5 de agosto. Uma pequena amostra do treino vazou na internet. Um sinal potente do que esperar de Rebeca Andrade em Paris. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com um episódio especial de A Rainha da Pérsia, momentos decisivos da série. E logo depois de Gênesis, tem Cine Record especial com o filme O Código. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite.